Muito boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, muito particularmente a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares e a senhora Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações. Vamos dar início a esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre o aumento dos casos de violência no namoro em Portugal. Nós temos uma tarde muito preenchida com audições, vamos ser muito rigorosos na gestão do tempo e a senhora Ministra dispõe de uma intervenção inicial de até 10 minutos. Tem a palavra a senhora Ministra, cumprimento com muita estima. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, para tentar cumprir o tempo, prefiro ler uma intervenção inicial. Cumprimento todas e todos os senhores deputados e diria que queria primeiro agradecer a oportunidade por podermos, nesta Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, agradecer a oportunidade para, mais uma vez, fazermos o escrutínio do trabalho do Governo. Não me canso de expressar o profundo respeito, como sabem, que tenho por esta Casa e que continuo a achar que é um bocadinho minha. E por isso, indo diretamente ao ponto, senhora Presidente, sobre este tema, julgo que vale a pena fazermos 3 breves reflexões que deixo partilhadas com esta Comissão. A primeira, que é mais do que uma reflexão, uma constatação. Este é um tema que recolhe a concordância de todas as bancadas parlamentares e concordamos, creio eu, que nenhuma forma de violência é aceitável e que esta questão terá que ser entendida como direito humano. Isto tem ficado evidente nas várias audições que já foram levadas a cabo no âmbito deste requerimento, quer pela voz da SIG, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da União das Mulheres Alternativa e Resposta, da Associação de Mulheres contra a Violência, como também através da voz da PSP ou da GNR. A violência no namoro é um ato de violência, pontual ou contínuo, num contexto de relação de namoro. Todas as formas de violência no namoro têm por base uma relação de poder desigual entre parceiros e são usadas como estratégias de controlo. Estamos, por isso, a falar da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, social ou verbal. Aliás, desde 2013 que o crime de violência doméstica passa a conter a violência no namoro. A segunda reflexão que vos proponho é sobre o aumento do número de casos reportados. De facto, nas audições anteriores, no âmbito deste requerimento, bem como nos meios de comunicação social, tem ficado claro que há um aumento de denúncias ou de ocorrências. Por exemplo, segundo os dados reportados pela PSP, as queixas por violência no namoro aumentaram 10% em 5 anos. Os dados trimestrais publicados ontem pela SIG, relativos aos crimes de violência doméstica no primeiro trimestre deste ano, corroboram em grande medida esta tendência. E dos 9 indicadores analisados, apenas 2 sobem de forma considerável: o número de denúncias e o número de pessoas com teleassistência. Creio por isso que este facto nos pode levar a 2 conclusões. Por um lado, há mais pessoas a reconhecerem-se como vítimas de um crime e, por isso, mais denúncias. E este facto deve ser essencialmente visto pela vítima se sentir mais segura para denunciar. Tal acontece não só porque há uma maior intolerância da sociedade e bem para com a violência, mas também porque os profissionais, seja na saúde, na educação, nas forças de segurança, estão mais capacitados para intervir. A segunda conclusão a que podemos chegar é que quem é vítima o reconhece numa fase mais precoce, conseguindo com isto soluções em meio natural de vida, em sua casa, com a teleassistência, sem permitir que o crime escale, exigindo outras soluções como medidas de coação ou prisão. Percebendo o alarme social que o aumento do número de denúncias destes casos suscita, à semelhança de outros casos de violência relacional, mas quero sublinhar que não estarei sozinha nesta leitura, acho eu, que o aumento do número de denúncias é muito o resultado das ações de sensibilização levadas a cabo que conduzem à apresentação progressiva de mais denúncias e não ao aumento da violência doméstica em si. Creio que concordaremos todos que o paradigma sobre a violência mudou. A sociedade ainda não reconhece todos os tipos de violência no namoro como crime e continua a legitimar em alguns contextos os agressores. Mas a proporção de situações em que essa legitimação acontece tem vindo a diminuir, ou seja,
Há muito mais vítimas hoje do que há uns anos que se reconhecem enquanto vítimas de um crime e que por isso não o aceitam, não o legitimam e o denunciam. Esta mudança é também fruto do trabalho de associações que já aqui foram ouvidas, como a APAV ou a UMAR, e de entidades públicas como a SIG. Ainda assim, quero sublinhar uma conclusão de 2 estudos. Por um lado, o Estudo Nacional sobre Violência no Namoro de 2020 e 2023, da UMAR, no âmbito do projeto Artemis, e por outro o Estudo Nacional sobre Violência no Namoro no Ensino Superior, Crenças e Práticas 2020-21, da Associação Plano I. A conclusão é simples. O predomínio de algumas das formas de violência estudadas, bem como o não reconhecimento destas enquanto indicadores de formas de violência no namoro e na intimidade, são preocupantes. Temos ainda um longo caminho para fazer na prevenção da violência na intimidade ao longo da vida. A terceira e última reflexão é mesmo a da importância das políticas públicas nesta área. Fundamental a intervenção precoce na área da violência, cruciais políticas públicas regulares para a sensibilização e para o fomento de comportamentos saudáveis. Eu acrescento, sãos. Aqui, a intervenção precoce tem um papel fundamental, quer em ambiente escolar, quer em ambiente familiar. Os jovens terem contacto com modelos de comportamento saudáveis e trabalharem os seus estereótipos sociais é um passo importante para não se replicarem conceitos e preconceitos de género que poderão ter aprendido durante o seu crescimento e na formação da sua personalidade. A violência no namoro é um importante preditor da violência nos relacionamentos adultos, segundo várias das entidades ouvidas nesta comissão no âmbito deste requerimento, e também por isso a intervenção precoce se cobre de importância. Neste sentido, há várias medidas e projetos de prevenção da violência no namoro, cujos apoios ascendem já a mais de 740 mil euros. Trago 3 exemplos de campanhas e projetos sobre as diferentes formas de violência, sobre as consequências legais de perpetração deste crime, bem como sobre recursos disponíveis para vítimas. O primeiro exemplo, o espaço UniMais, da Associação Plano I, com um apoio financeiro na ordem dos 120 mil euros, é uma estrutura de atendimento a vítimas de violência no namoro que integra a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Este espaço disponibiliza de forma gratuita e confidencial apoio psicológico, jurídico e social, sem obrigatoriedade de apresentação de uma denúncia junto das autoridades. Uma particularidade que me surpreende nesta resposta é mesmo o facto de estar disponível à distância, através de plataformas digitais, sendo o apoio disponibilizado em português, espanhol e inglês. O segundo exemplo, o Play for Equality, projeto implementado pela Cruz Vermelha. É um jogo digital, através do qual os jovens são convidados a participar num fim de semana entre amigos, sendo confrontados com uma série de desafios relacionados com a igualdade de género, violência no namoro e tráfico de seres humanos. O projeto inclui também um guia para agentes educativos, explicando de que forma atividades lúdico-pedagógicas concorrem para a prevenção da violência no namoro. E o terceiro e último exemplo, a prova de que estas respostas têm que ser transversais sob pena de não serem eficazes, é na área da atuação da prevenção criminal, onde a GNR realizou 400 ações de sensibilização específicas sobre violência no namoro, abrangendo mais de 11 mil crianças e jovens. Nos últimos 5 anos letivos, no âmbito do programa Escola Segura, a PSP realizou mais de 4 mil ações de sensibilização específicas sobre a violência no namoro, abrangendo mais de 89 mil alunos. Finalmente, ainda esta manhã, a Sra. Secretária de Estado, em reunião de Secretários de Estado, aprovou a revisão dos 3 planos de ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, que são, como sabemos, o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica e o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. A estratégia, bem como em concreto estes planos de ação, prevê várias medidas, de que destaco apenas 3. O desenvolvimento de campanhas de ação de sensibilização, a criação e validação científica de um programa estruturado de prevenção primária dirigida a todos os ciclos de ensino e o reforço da intervenção de entidades e redes estratégicas na prevenção destes tipos de violência, nomeadamente através da dinamização da plataforma Violência no Namoro. Senhoras e senhores deputados, julgo que não devemos ir atrás
do alarme social, devemos estar atentos àquilo que são os números, perceber porque crescem os números, por um lado, como disse, pela maior confiança nas instituições e nas entidades públicas que recebem essas denúncias, por outro lado, temos que continuar a agir na prevenção e na educação para que fenómenos de violência não possam acontecer. Estou por isso, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra, também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Esta audição ocorre a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para a sua exposição. Começamos precisamente pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, desde já pedir desculpa pelo atraso. Estamos hoje a acompanhar a sessão do Parlamento dos Jovens, que também não passa indiferente à temática que aqui discutimos hoje. Falamos sobre saúde mental no Parlamento dos Jovens e muitas das questões também se traduziam na necessidade de também a educação e o ensino em Portugal versarem estas temáticas. O Chega apresentou este requerimento e, na verdade, fomos ouvindo uma série de associações, desde a UMAR, a APAV, a MCVM, a GNR, a SIG e agora a Sra. Ministra, que em jeito de conclusão vem então dar-nos conta daquilo que o Governo tem feito ou não nesta matéria. O requerimento apresenta-se por si próprio, a Sra. Ministra também referiu, houve de facto um aumento em cerca de 10% de denúncias de queixas de violência de namoro, sendo que a maioria efetivamente são vítimas mulheres. Estes são números que nos preocupam e, em jeito de balanço de todas as intervenções que fomos ouvindo anteriormente em sede desta Comissão, gostava de lhe ir trazendo algumas questões. Desde já, a SIG chamou-nos a atenção para a importância que influencers e bloggers vão tendo nesta dinâmica de desconstrução e de quebrar o ciclo de violência no namoro. Gostava de perguntar se têm sido encarados como parceiros estratégicos ou não em nome do Governo. Falou-nos em algumas campanhas na internet, até que ponto tem estado a ponderar estas matérias ou não. E depois uma questão que para nós nos parece também muito importante tem que ver com reconhecerem, isto ainda a SIG, que as políticas públicas relacionadas com a violência doméstica e também com a violência no namoro vão sendo versadas mais especificamente na área da administração interna, na justiça e na igualdade. Mas deixaram nota de que era cada vez mais importante fazermos a ligação também com a educação, neste caso com o ensino, como preferimos denominar, e era esta pergunta que eu gostava de fazer. Nas escolas portuguesas, mais do que campanhas, que tipo de respostas estamos a pensar criar para os jovens, acima de tudo, terem alguém que os possa ouvir e aconselhar nestas temáticas? Vemos, no nosso entender, a escola caminhar em contraciclo, vemos, em vez de preferirem reforçar a presença de psicólogos nas escolas e até diversificar as respostas de psicologia nas escolas, deixar de ser apenas uma psicologia organizacional, mas também clínica e também de apoio a situações eventualmente de violência que possam ouvir, escutar e aconselhar. Vemos abdicarem destas prioridades para investirem nos conselheiros de género e nem sequer determinarem se são pessoas especializadas ou não, são pessoas que vão ter uma preponderância na vida não só sexual, mas também na vivência relacional dos jovens e nem sequer sabemos se efetivamente sabem viver a sua sexualidade, se sabem relacionar de forma equilibrada e estamos a passar-lhes a responsabilidade determinante de focarem-se e de procurarem ajudar os nossos jovens. Uma das questões que nos diziam é que a violência muitas das vezes acaba por ser o meio possível, porque acaba por ser a forma que os jovens percepcionam no contexto familiar ou nos adultos de referência de resolução de conflitos. E, uma vez mais, retomo então a questão escolar que abordava. Porque vemos que a educação sexual que vai sendo transmitida nas escolas acaba por ser mais uma educação para a sexualidade, uma educação para a genitália, do que realmente uma educação para os afetos. E vemos com preocupação estas questões e se por um lado vemos o número de comportamentos de risco aumentarem, fruto desta abordagem da pessoa, abordagem integrada da pessoa humana, a abordagem que é seguida na educação sexual nas escolas portuguesas, vemos
sabemos que não só tem aumentado o número de comportamentos de risco do ponto de vista sexual, como depois também do ponto de vista relacional e do equilíbrio das relações, e estes dados mostram-nos isto, não nos mostram apenas que as instituições estão cada vez mais aptas a acolher queixas, mostram-nos é que cada vez menos temos capacidade de resolver de forma pacífica e de nos relacionarmos de forma equilibrada, muito também fruto do período pandémico, onde as pessoas estiveram privadas do exercício normal e do funcionamento normal relacional, que veio trazer desequilíbrios efetivos à realidade portuguesa. E, portanto, as questões que lhe trazia eram sobretudo estas. Que tipo de respostas é que vamos trazer, mas sobretudo na prevenção. Não tanto já quando chegamos à fase em que o comportamento violento se manifesta, mas antes. Que tipo de jovens e de crianças queremos nós preparar e que respostas é que lhes vamos dar? Vamos continuar apenas a hipersexualizá-los ou vamos educar para os afetos, para a estima, para o respeito e para a vivência em sã sociedade? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Começo esta intervenção por reiterar que a violência no namoro é uma das formas de violência de género, porque maioritariamente praticados contra as mulheres e raparigas, e evidencia comportamentos pautados pelo modelo patriarcal, ainda enraizado na nossa sociedade, como acontece efetivamente com a violência doméstica, como a Sra. Ministra bem referiu, e não os podemos atribuir a problemas aditivos ou a saúde mental. Portanto, eles estão relacionados, enraizados na sociedade portuguesa, como acontece com a situação, o flagelo da violência doméstica. A violência do namoro integra, de facto, o fenómeno geral da violência, no geral, da violência doméstica. É um crime, mas é um crime que reveste especificidades, como a violência emocional, social, perseguição sexual, atitudes de controlo e que assumem uma dimensão maior por serem muitas delas num registro online. Contudo, estes dados, como a Sra. Ministra referiu, efetivamente são evidentes, preocupam-nos e é grave esta normalização desses comportamentos. De facto, o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro da UMAR, no âmbito do projeto Artemis, e recente, agora em 2023, refere que 67,5% dos jovens não percepcionam a violência como violência, pelo menos um dos seguintes os comportamentos: o controle, a violência psicológica, a violência sexual, a perseguição e a violência através das redes sociais. E, aliás, a esse propósito, o Partido Socialista viu uma iniciativa legislativa votada, aprovada recentemente e que visa, sobretudo, proteger as vítimas de crime com uma dimensão de género e que vem reforçar a proteção das vítimas do crime da divulgação não consentida de imagens íntimas, porque é, de facto, um fenómeno que está em crescimento e que temos que o combater. Relativamente ao requerimento do Chega e ao aumento do número de casos da violência no namoro, não me vou pronunciar, porque a Sra. Ministra já fez, efetivamente, essa indicação. O aumento de denúncias não significa o aumento do número de casos, precisamente porque há uma segurança e maior informação, sensibilização e permite que assim o denuncie, mas este número é claramente um número que nos preocupa, até porque ele é apenas a ponta do iceberg. Em todas as outras, em todo o impacto que esta violência do namoro representa. De facto, nas audições realizadas e audiências realizadas com as várias instituições, deram-nos nota e que, de facto, a violência do namoro é tipificada como crime, é relativamente recente e que, portanto, para intervir é necessário termos dados. Para adequar, ajustar todas as políticas públicas é necessário termos dados estatísticos que nos permitam intervir de forma mais adequada e direcionada para os problemas concretos. Já foram aqui salientadas várias das medidas desenvolvidas ao nível e em contexto escolar, ao nível da prevenção, maioritariamente. É, de facto, um plano que importa realçar este trabalho com jovens, e não só, mas também com a família e com a comunidade, porque é importante criar, efetivamente, espaços de não violência e de comportamentos saudáveis. Bem, sabemos que todos os esforços que têm sido realizados por este Governo, todas as medidas que estão já em prática e ações precisam, em algumas delas, ser robustecidas, dadas as necessidades que vamos
que vão sendo identificadas e outras problemáticas emergentes e que, portanto, devemos combater de forma precoce. Nesse sentido, e considerando e fazendo já, desde já, saudar, de facto, a Sra. Ministra por esta grande notícia que nos trouxe aqui hoje, de facto, o plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica vai, efetivamente, entrará em vigor e, portanto, nesse sentido também, tendo sido dado nota pelas várias entidades e peritos responsáveis que reclamam por uma estratégia concertada e persistente, quais são, pergunto, quais são as guidelines para o futuro e como vão continuar a responder adequadamente para minimizar este crime? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Sra. Deputada Rita Matias, pede a palavra para aqui. Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Era apenas para dar nota à Sra. Presidente e aos demais membros da Comissão que o Grupo Parlamentar do Chega terá que se ausentar para participar na Comissão de Ambiente. No entanto, deixaremos aqui não só a nossa assessoria, como iremos acompanhar através da RTV e pedimos desculpa. Rita Matias, fica registado. Poderia ter feito essa advertência no início da intervenção, mas fica o registro. Muito obrigada. Peço desculpa. Obrigada. Muito obrigada. É o que eu te digo. Eu peço à Sra. Deputada Rita Matias que, antes de se ausentar, ouça apenas a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que pretende pronunciar-se sobre a interpelação que fez à mesa sobre a condução dos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, eu peço imensa desculpa de intervir, mas estou um bocadinho espantada e vou explicar porquê. Eu julgo que todos nós temos as nossas agendas e eu própria encurtei a minha agenda em Évora esta manhã para conseguir não falhar com o Parlamento. A senhora deputada é autora do requerimento e eu julgo honestamente que, com a ausência do requerente, os senhores deputados poderão fazer as perguntas que quiserem, mas é um bocadinho de desconsideração por todos, não é por mim, é pelo Parlamento, senhora deputada. Eu percebo que tenha o Parlamento dos Jovens, percebo que tenha outra agenda, mas todos nós temos agenda e seguramente os senhores deputados também têm. E, portanto, eu não tenho problema nenhum, mas às perguntas que a senhora deputada respondeu, eu não lhe vou responder pela RTV, peço imensa desculpa. Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu vou fazer o ponto da situação. Nós estamos numa audição da Sra. Ministra a requerimento Chega e a Sra. Deputada Rita Matias fez a sua intervenção e anunciou que teria de se retirar. E, portanto, a Sra. Ministra manifestou o seu natural desconforto com a situação, mas não se opôs à continuação da audição, até porque, se ela não continuasse naturalmente, os restantes grupos parlamentares ficariam privados da possibilidade de se pronunciarem. Sra. Deputada Rita Matias pede a palavra sobre a condução dos trabalhos. Não peço, na verdade, um ponto de ordem à mesa, Sra. Presidente. Apenas... Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma vez mais, o Chega pediu desculpa na minha interpelação à mesa, pedi desculpa por ter que me ausentar. Como sabem, temos 12 deputados, respondemos a 14 comissões. Não consigo estar em 2 sítios ao mesmo tempo, mas disse que não só estaria aqui parte da nossa assessoria parlamentar, como também iríamos acompanhar através da transmissão da Assembleia da República as respostas. Em nada quis ferir a suscetibilidade da Sra. Ministra e tive uma atitude de pedido de desculpa, reconhecendo a limitação que temos e manifestando a esperança que temos de um dia, ainda estou no ponto de ordem à mesa, Sra. Presidente, a manifestação que tenho, o desejo que tenho e a certeza que teremos que no futuro... Com licença, Sra. Presidente, ainda não concluí, penso que houve algum desrespeito, penso que houve algum desrespeito ao Grupo Parlamentar do Chega na intervenção que foi feita. A audição vai continuar. Eu pretendo concluir. Houve algum desrespeito na medida em que nós pedimos desculpa e transmitimos aquilo que estava... O pedido de desculpa ficou registado, não está a acrescentar nada de novo. O pedido de desculpa ficou registado,
tal como ficou registado, enfim, o posicionamento da Sra. Ministra fique também sobre a continuação da audição. Registado o grau de conflitualidade, não só da Sra. Ministra, como também das senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não só não estão a ter compreensão para com a dimensão dos outros partidos, como estão a querer destabilizar. Posto isto, irei participar então na Comissão de Ambiente, na qual tenho assento e sou coordenadora e infelizmente terei que estar lá. Vamos continuar com a audição da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, por respeito para com todos os grupos parlamentares, apesar de o grupo parlamentar requerente não acompanhar a realização da audição. Na verdade, a Sra. Deputada Rita Matias chegou atrasada, não ouviu a intervenção da Sra. Ministra na sua totalidade, fez a sua intervenção e anunciou que iria sair. Temos, portanto, um facto novo, que é uma audição da Sra. Ministra sem a presença do grupo parlamentar requerente da mesma audição. Todavia, como por uma razão de igualdade todos os grupos parlamentares têm o direito de intervir, darei de seguida, pedindo desculpa pelo contratempo e pela perda de tempo, mas darei de seguida a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, as senhoras e os senhores deputados e também uma palavra a lamentar a ausência do requerente. Começo por dizer que esta audição tem bastante pertinência, em particular porque já tivemos a oportunidade de ouvir, no âmbito da Subcomissão da Igualdade e da Não Discriminação, várias associações que lidam diretamente com as mais diversas formas de violência no namoro. E todas foram unânimes ao alertarem para o facto da violência no namoro estar a assumir um impacto especialmente preocupante, na medida em que é um fenómeno que está a aumentar. Sendo que o diagnóstico está traçado há bastante tempo, existem vários assuntos sobre a situação que tivemos a oportunidade de debater, até porque estamos a falar de uma realidade muito presente na vida das pessoas e, em particular, dos jovens. Estamos a falar de muitos jovens, nomeadamente de idade inferior a 18 anos, que são vítimas deste tipo de violência. E o maior problema é, como aqui já foi dito, é que se trata de um tipo de violência que muitas vezes é exercido através de uma manipulação psicológica nem sempre perceptível pela vítima. Ou, ainda mais preocupante, é verificar que, em muitos casos, é perceptível, mas muitos dos comportamentos do agressor são erradamente confundidos com pretensas manifestações de afeto. E é um problema que ocorre tanto por parte dos envolvidos, como muitas vezes também pelos familiares, por outras pessoas próximas, uma vez que assentam em crenças socialmente construídas que maquilham a verdadeira natureza, o que vem agravar esta situação. E, portanto, é necessário dar uma especial atenção a toda esta envolvência. E julgo, pela intervenção inicial da Sra. Ministra, não, tenho a certeza que é uma preocupação que partilha connosco. E, nesse sentido, como a Sra. Ministra tem conhecimento, o PSD apresentou nesta Assembleia várias iniciativas legislativas para endereçarem este problema. Em particular, projetos de resolução com diversas propostas e recomendações ao Governo. Estes projetos de resolução foram votados no dia 28 de abril aqui no Parlamento, há poucos dias. Um dos projetos de resolução recomendava ao Governo a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência no namoro. Ora, apesar de todos os partidos da oposição terem votado a favor deste projeto de resolução, o PSD, o Chega, a IEL, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, o PS votou contra. E não houve abstenções. Ora, se o Governo se preocupa verdadeiramente com este fenómeno, por que é que o partido do Governo, o Partido Socialista, votou contra todas estas medidas do PSD? Nem pediu sequer a votação por pontos para aprovar uma medida que fosse. Sra. Ministra, com todo o respeito e consideração que tenho por Vossa Excelência, e sabe que é muita, não confundo esta votação do Partido Socialista, que me parece estranha, com a Sra. Ministra. Principalmente num tema que é tão sensível à nossa sociedade, num assunto que devia ser transversal e que não devia ser partidarizado. Entende mesmo que este tema não merece recomendações de outros partidos? Tratavam-se de propostas como o desenvolvimento de programas específicos de prevenção primária da violência no namoro nas escolas, ou a criação de recomendações para entidades responsáveis na área da educação, da saúde e da promoção de igualdade de género para prestarem especial atenção à sensibilização dos jovens e da comunidade para o combate à violência no namoro, com particular destaque para a violência psicológica, perseguição, controlo e a violência através das redes sociais, ou até o reforço da formação especializada para o combate à violência.
Mas dou-lhe outro exemplo. Outro projeto de resolução do PSD que foi votado por todos os partidos da oposição, exceto pelo Partido Socialista, foi precisamente um projeto de resolução que recomendava ao Governo a aprovação dos planos de ação que integram a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 e do Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. 1 ano e meio depois, fomos agora hoje aqui informados da aprovação destes planos. Ainda assim, e mesmo com a aprovação apenas hoje dos planos, não se percebe porque é que o PS vem hoje aqui informar que é uma grande notícia a aprovação dos planos e votou contra este projeto de resolução do PSD, que afinal era pertinente e tinha sentido. Mas deixo ainda mais um exemplo de um projeto de resolução do PSD, também rejeitado novamente apenas pelo Partido Socialista, que recomendava ao Governo o reforço efetivo da formação especializada e da capacitação de profissionais que intervêm na prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. Senhora Ministra, neste âmbito sublinho que as associações que ouvimos foram muito claras quanto à importância da formação especializada. De resto, os estudos vão no mesmo sentido. A forma de intervenção dos agentes é, em muitos casos, uma das barreiras na denúncia destas situações. E, Senhora Ministra, apesar da posição assumida pelo Partido Socialista de não dar valor às propostas dos outros partidos, era muito importante, e volto a sublinhar, que o Governo tivesse em conta estas recomendações que foram feitas, tanto pelo PSD como as dos outros partidos. E, nomeadamente, para terminar, não entende a Senhora Ministra que devia haver uma estratégia para o combate à violência no namoro? Porque o diagnóstico existe, mas quando é que vamos ter em prática uma estratégia específica para a violência no namoro? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Como já aqui foi dito, tivemos a oportunidade de, ao longo de todas estas audições, ouvirmos diversas entidades, que todas elas nos trouxeram vários dados, estatísticas que nos deixam a todos preocupados. Há poucas semanas tivemos a oportunidade de ouvir aqueles que são os responsáveis máximos e as chefias das diferentes forças policiais e que vieram também eles expor a este Parlamento quais são os atuais protocolos de atuação que se encontram em vigor neste momento, que têm em vista o combate a uma criminalidade que é tão específica como esta, como a violência no namoro, e que envolve maioritariamente jovens que se encontram na idade escolar e é vista também como uma antecâmara para o pesadelo que é a violência doméstica. Nessa mesma audição foi-nos dito que cerca de 10% dos casos de violência doméstica se podem qualificar como sendo de violência no namoro, com uma predominância, que na minha ótica é bastante preocupante, de violência psicológica e verbal sobre a violência física. E esta especificidade deste tipo de violência prende-se maioritariamente pela dificuldade de fazer uma prova que muitas vezes nem é efêmera destas situações, que podem passar completamente despercebidas, quer no meio social, quer no meio escolar e muitas vezes também no próprio meio familiar em que estas vítimas se inserem. E este é precisamente o cerne da questão e um dos fatores que nos leva a acreditar que a solução, ou pelo menos aquela que deve ser a mitigação deste problema, estará sempre na prevenção e não na repressão social. E dessas audições também surgiu uma ideia que a nós nos parece ser de acolher, que é de clarificar legislativamente o conceito de violência no namoro, como fenómeno diferenciado que é, mas não necessariamente de uma forma independente da violência doméstica. E por isso a minha primeira pergunta seria se o Governo partilha desta opinião e se existe algum estudo que sustente esta modificação legislativa. O motivo que está subjacente à apresentação deste requerimento é precisamente fazer-se o ponto de situação sobre este flagelo da violência no namoro e, neste sentido, também é importante perceber se houve e quais são os impactos dos últimos anos ao nível de violência no namoro. A pandemia cerceou a liberdade e cerceou também o saudável crescimento e relacionamento entre os jovens e podemos afirmar com certeza que este impacto irá durar durante décadas, com consequências ao nível da saúde mental da nossa população, mas sobretudo dos mais jovens. E são estes problemas de saúde mental que vão potenciar problemas ao nível dos relacionamentos sociais e a escola deve ter um papel importante e fundamental e, portanto, é óbvio que deve existir recuperação de aprendizagens, mas também terá de
terá de ser a escola um local para a socialização e para a ressocialização no pós-pandemia, e acontece pelo menos, e é uma da nossa preocupação. Para efeitos de melhor perceber também este fenómeno, terminava a perguntar se está prevista alguma recolha de dados e inquéritos junto da comunidade estudantil. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Dizer que o conjunto das audições que fizemos até agora permitiram recolher algumas informações que são úteis e que nos permitem fazer algumas reflexões também e tirar ilações. Eu não iria naturalmente abordar tudo aquilo que foi trazido às audições, porque de facto seria extensíssimo, apenas sublinhar um conjunto de aspectos e dizer desde já que aquilo que é mais, ou daquilo que nos parece uma das questões mais alarmantes é precisamente a falta de reconhecimento das situações de violência, ou seja, estar sujeito a situações de violência e não as reconhecer, a normalização das atitudes de controle, da violência psicológica e depois aquilo que têm sido os estudos confirmam também a predominância dessas formas de violência nas relações de namoro, e isso de facto também demonstra que há um caminho de pedagogia que é preciso também fazer e que tem um papel central nisto tudo. E algumas das questões que nos apareceram ou que nos foram dadas como caminhos de resolução foram precisamente a questão da educação sexual e a importância que a educação sexual pode assumir nesta frente, sendo que a educação sexual já está em lei há muitos anos, mas aquilo que é sentido quer pelas organizações, quer pelos estudantes, enfim, um pouco de forma transversal, é que a educação sexual nunca teve uma implementação verdadeiramente transversal e que depende muito da existência de um ou outro professor ou encarregado dessa vertente que tenha mais disponibilidade e tenha mais empenho, digamos assim, nesta frente. Portanto, esta era uma das questões que queria colocar: qual é a avaliação que o Governo faz da implementação da educação sexual e o que é que pretende fazer para que esta educação sexual, que não é apenas ligada para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, para a prevenção da gravidez, enfim, deve ser também em torno de valores fundamentais, enquanto seres humanos, para o respeito pelo outro, pela igualdade entre todos, enfim, é um conjunto de aspectos que devem ser também abordados na educação sexual como ela foi concebida. Portanto, importava fazer esse balanço. Um outro aspecto que foi referido era a relação que determinados comportamentos tinham também, quer do ponto de vista do agressor, quer do ponto de vista da vítima, com aspectos ligados à saúde mental. E como era preciso que a resposta a dar a este fenómeno não fosse apenas uma resposta, digamos assim, separada desta componente, e, portanto, a questão que colocamos é nas escolas e o reforço que, de facto, se tem feito ou não para responder. E para terminar, porque o meu tempo já ainda não terminou, estou habituada aos 3 minutos. Uma das outras questões que foi colocada foi associações que desenvolvem trabalho muito importante nesta área, quer do ponto de vista da sensibilização, mas também da formação de outros profissionais para estas matérias. O que é que colocam? É que as necessidades extravasam largamente a sua capacidade de atuação e que, portanto, já não estão em condição de formar mais gente e, portanto, precisam que haja mais formadores a formar outros para poderem multiplicar, digamos assim, o conhecimento sobre estas questões e não fazer depender da disponibilidade destas associações que se sentem assoberbadas pelas necessidades que lhes são colocadas. E, portanto,
por um lado, que apoios se determinam para estas associações e, por outro lado, que medidas para que a atuação do Estado não seja apenas dependente de projetos e de uma atuação pontual das associações e que, de facto, seja algo transversal do norte ao sul do país, passando naturalmente pelas ilhas, que nunca se podem esquecer, mas como é que nós garantimos que isso de facto não varia consoante também a disponibilidade destas associações? Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Nós concluímos esta ronda dos grupos parlamentares com o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, reforçando algumas questões que já foram aqui colocadas e que, no fundo, fazem o apanhado dos vários contributos que nós recebemos. Do ponto de vista legal, e que foi-nos colocada esta questão da necessidade de que a violência doméstica não seja do ponto de vista legislativo, encarada como uma forma mini, a violência do namoro não seja uma forma mini de violência doméstica, ou seja, uma forma diminuída no seu reconhecimento legal e social em relação à violência doméstica, que era a violência doméstica dos pequeninos, não é? Mas sim como um fenómeno social particular, evidentemente com causas comuns, baseadas no preconceito de género e nos estereótipos de género, mas com formas de concretização diferente e também com estratégias de prevenção e de combate diferente. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Todas as outras questões têm a ver com a particularidade da violência no namoro, que é, ao contrário da violência doméstica, onde além da questão do apoio à vítima e de várias outras estratégias, mas em que nós já enfrentamos padrões de violência muito vincados e muito elevados, na violência do namoro o que nós identificamos é a incapacidade, pelo menos é isso que nos é relatado, a incapacidade dos jovens de identificar, enquanto violência, determinados comportamentos que, na verdade, são e configuram violência no namoro. Ou seja, estamos numa fase em que a aposta, parece-nos estratégica, seria na prevenção e na educação para a igualdade e para a sexualidade e na formação de técnicos. Eu aqui tenho que ir ao encontro daquilo que a Sra. Deputada Alma Rivera disse, porque estas associações que trabalham nas escolas, e a Sra. Ministra mencionou o Plano I, que foi uma das que nós ouvimos aqui, têm-nos relatado isso exatamente, que é toda a resposta nesta matéria, se for deixada às associações, elas não terão mãos a medir, não conseguem, não têm capacidade de resposta para isso. E, portanto, o que eu pergunto é se a estratégia do Governo, tanto a nível de prevenção, como de apoio à vítima, como de levantamento estatístico, se a estratégia do Governo é através de cooperação e parcerias com associações, e nesse caso qual é a estratégia para apoiar e multiplicar essas associações, para as certificar, qual é que é a estratégia para elas estarem presentes nas escolas de maneira universal e não dependendo da zona do país ou da dinâmica de cada escola. Ou, pelo contrário, se da estratégia de combate e de prevenção à violência no namoro sairá uma política pública de capacitar as escolas via formação de professores e via contratação de outros técnicos para fazer este acompanhamento. Em segundo lugar, uma questão que decorre desta tem a ver com a formação de professores. Foi colocada a questão de se há ou não, ou melhor, se deveria ou não existir um referencial para a formação de professores com base nestas questões da violência no namoro e se isso está a ser trabalhado com o Ministério da Educação. Uma última nota sobre a educação para a cidadania. A educação para a cidadania tende a diluir num amplo e vasto conjunto de conteúdos curriculares matérias como a violência no namoro e o empreendedorismo. Não nos parece que seja, perante fenómenos que são tão trágicos na nossa sociedade, tão pandémicos e tão graves, que não sei se o Ministério da Igualdade, em conjunto com o Ministério da Educação, pergunto se, numa revisão da estratégia de combate à violência no namoro, se não seria de considerar isolar estas matérias da igualdade e da educação sexual e da educação sexual compreensiva no âmbito da educação para a cidadania.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Concluímos assim as intervenções dos grupos parlamentares. Passamos à intervenção final da Sra. Ministra Adjunta. Sim, Sra. Deputada Rita Matias, pede a palavra para aqui. Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada Rita Matias. A Sra. Deputada abusa das interpelações à mesa e dos pontos de ordem, prejudicando com isso o decurso dos trabalhos. Se a Sra. Deputada tiver o cuidado de olhar à sua volta, verá que não há mais ninguém que o faça. E, portanto, eu pediria que identificasse o assunto da condução dos trabalhos sobre o qual pretende pronunciar-se. Porque existem outros senhores deputados, outras senhoras deputadas, e o tempo é de todos. Portanto, a senhora deputada não tem direito a um tratamento de privilégio. Claro. Pedia que identificasse, portanto, o assunto sobre o qual pretende interpelar a mesa. Muito bem. Era para pedir à mesa, Sra. Presidente, e agradecendo o tom professoral, para pedir à mesa que informe a Sra. Ministra de que estou novamente presente na sala, estão também outros deputados do partido, e que, assim sendo, a Sra. Ministra está novamente em condições de poder responder ao Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Já tínhamos dado conta que assim era, e a Sra. Ministra já pretendia responder. Passamos, de qualquer modo, à intervenção final da Sra. Ministra, que dispõe de tempo até 15 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores deputados, eu julgo que há 3 ou 4 conclusões que nós podemos retirar desta audição. Em primeiro lugar, é que todos nós concordamos que a violência no namoro deve ser prevenida e devem ser apoiadas as suas vítimas. Em segundo lugar, as respostas que devem ser dadas não são apenas as respostas do Governo, mas devem ser do Governo, do Parlamento e também de todas as associações que no terreno fazem trabalho todos os dias. E a terceira conclusão é que a escola é absolutamente essencial neste domínio. Permitam-me que, indo a cada um dos pontos, senhoras e senhores deputados, também me permita dizer-vos o seguinte. A questão da violência no namoro, ao contrário da violência doméstica, onde os números das vítimas são significativamente maiores nas mulheres do que nos homens, a violência no namoro, em primeiro lugar, não tem idades, não é apenas nos jovens. Eu defendo muito a intervenção precoce para que ele não vá escalando em função da idade, mas não é apenas nos jovens, atravessa todas as idades. E, em segundo lugar, a violência no namoro, esta sim, e são os dados que eu tenho, nos mais jovens, hoje não atingem apenas as mulheres como vítimas. 52% de violência no namoro em jovens são rapazes e 54% são meninas. E, portanto, há um equilíbrio, o que é... bate certo, eu posso dar-lhe os dados que tenho, e posso dar-lhe a seguir, ou posso, para não estar a atrasar mais a sessão, dizer-lhe em qual dos estudos isto está e dar-lhe com todo o gosto, senhora deputada, deixe-me cá ver. Ora bem, entre 2000... Onde é que eu tenho isto? Desculpe. Agora queria... Deixe-me... Senhora deputada Joana Mortágua, posso lhe dar a seguir os dados e dizer-lhe qual é a fonte para não estar enganada, mas eu acho que é bom nós termos noção que no namoro, por uma razão qualquer que nenhum dos estudos explica, a verdade é que está equilibrado em termos de género, o que significa dizer que não há violência no namoro em função do género e não há em função da idade também. É preciso termos bem consciência que é um problema infelizmente transversal. Eu julgo que os senhores deputados e assentarmos todos também nesta conclusão de que a prevenção é absolutamente essencial. Eu continuo a achar que a educação para a cidadania e que a educação sexual são absolutamente essenciais na escola para determinarem comportamentos e para educarem as pessoas para a não violência. E acho que desse ponto de vista, se muitos dos jovens hoje em contexto escolar têm a coragem de dizer que foram alvo de violência no namoro, seja ela qual for, verbal, física ou sexual, é precisamente porque há hoje um cuidado maior
nas escolas, através da educação sexual ou da educação para a cidadania, mas também daquilo que tem sido o aumento de psicólogos nas escolas e da possibilidade de apoio psicológico. Se está tudo feito? Não, não está, e teremos que continuar a trabalhar na prevenção deste fenómeno. Por isso é que a aprovação hoje do Plano Nacional para a Igualdade é importante, também porque na área da prevenção o que está a ser feito, e que já começaram os trabalhos, é a criação e validação científica de um programa estruturado de prevenção primária dirigido a todos os ciclos de ensino, desde o pré-escolar até ao 12º ano, e julgo que isto vai ao encontro de várias das perguntas que as senhoras deputadas colocaram, que era a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, a senhora deputada Joana Mortágua, Alma Rivera, Patrícia Faro e também a senhora deputada Rita Martins. Eu permito-me dizer o seguinte: nós continuaremos a apostar naquilo que deve ser uma estratégia desenhada com as organizações. Senhora deputada Joana Mortágua, tem mesmo que ser. Tem que continuar a ser trabalho com as organizações. Eu devo dizer que as organizações, ao longo dos anos, com políticas públicas que vamos fazendo, com os apoios que se vão dando, com o aumento que houve no último Orçamento de Estado também de apoio a estas associações, é um trabalho que é meritório e é um trabalho para continuar com as várias organizações, seja a APAV, a UMAR, a Associação e a Plataforma I, todas aquelas que queiram, de facto, trabalhar nestas áreas. Eu julgo que, de uma maneira geral, passei por todas as áreas que foram colocadas, Senhora Presidente. Queria chamar a atenção para o seguinte: eu acho que vale a pena visitarmos projetos, porque há muita gente, muitas das intervenções que aqui se falaram, achando que a escola não está a fazer o seu papel. E eu devo confessar que acho que a escola tem mesmo feito o seu papel. Há várias escolas que vale a pena visitar. Eu devo destacar aqui a escola de Odivelas, que tivemos a oportunidade de visitar no dia 14 de fevereiro, precisamente para fazer uma ação de sensibilização sobre a violência no namoro. E foram as próprias crianças, os próprios alunos dos 8º e 9º anos, que fizeram a sessão, que organizaram a campanha e que fizeram o cartaz que veio a ser adotado pela Câmara Municipal de Odivelas para ser o cartaz de combate à violência doméstica, à violência do namoro. Eu quero com isto dizer que acho que hoje a nossa juventude está muito mais consciente dos perigos da violência e, por isso, mais comprometidos com o seu combate, e são exemplos desta natureza, quer porque a educação para a cidadania os estimula a uma cidadania ativa, quer porque a educação sexual os estimula para comportamentos de não violência. Isso faz com que hoje também sejam os jovens a ser os despertadores, se assim quiserem, daquilo que não deve ser um comportamento, ou que assistiram no seu próprio contexto familiar, ou que assistiram no contexto familiar de amigos e que não querem que continue a acontecer. E permitam-me que termine com uma nota para nós garantirmos que os nossos jovens crescem e são educados em ambiente de não violência. Isso passa pelo respeito que cada um de nós tem que ter em cada uma das áreas de atuação, e passa também por aquilo que deve ser o debate e o confronto de ideias. Não temos que estar sempre de acordo. Neste caso, parece-me que estamos particularmente de acordo quanto à prevenção e ao apoio às vítimas, mas mesmo quando estamos em desacordo, isso é só saudável para a democracia, e que a democracia se constrói no respeito pela diferença de opinião, e é isso que faz com que comportamentos não violentos sejam também comportamentos vistos pelos nossos jovens como uma forma de estar na sociedade. E é este o apelo que deixo, é que continuemos a combater todas as formas de violência, seja ela verbal ou física. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Concluímos assim a audição da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares. Sim, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pede a palavra para aqui feito. Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Pedir na sua pessoa que peça à Sra. Ministra para disponibilizar o estudo que referiu na sua resposta, no momento inicial, acerca do equilíbrio que existe dos dados, quer no género feminino, quer no género feminino, que disponibiliza a todos os senhores deputados e não apenas à Sra. Deputada Joana Mortágua. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Ficou o registro e a Sra. Ministra está informada dessa solicitação. A Sra. Ministra pretende fazer agora essa referência? Então tem a palavra. Eu queria só referir, porque não estava a encontrar nos meus dados, Sra. Presidente, com a sua autorização, o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro no Ensino Superior, Crenças e Práticas 2020-2021, da Associação Plano I, que tem 53% dos participantes já foram sujeitos a pelo menos um ato de violência no namoro, 53,2% das vítimas são mulheres, 53,6% são homens. Julgo que é um dado... Eu disse o quê? 53,6%. Muito obrigada, Sra. Ministra. Fica a indicação do estudo e dos números exatos e, desta forma, reiterando os agradecimentos, damos por encerrada esta audição. Eu peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem, porque vamos iniciar de seguida a audição do Conselho de Fiscalização dos perfis ADN. Portanto, vamos fazer uma pausa de apenas 2 minutos.